faculdade. Ele continuou a crescer. Ele continuou a crescer. Ele foi se desenvolvendo. Ele foi crescendo. E um belo dia, ele terminou a graduação. E aí, de novo, estava ele, cheio de vitalidade, cheio de energia, cheio de força. Agora eu reúno todas as competências para poder entrar no mercado de trabalho. Olha que coisa maravilhosa. E esse rapaz conseguiu. Ele entrou no mercado de trabalho e ele foi empregado. Uau! Meu primeiro emprego. Olha que coisa legal. E aí eu vou dar todo o meu potencial. Eu fiz uma graduação, mas eu quero continuar estudando. Eu quero fazer agora uma pós, quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado. Mas no ambiente de trabalho, de repente, ele percebeu que alguma coisa não podia fazer, uma outra coisa não podia fazer, e uma outra coisa ele não podia fazer. E, de repente, esse jovem chegou a uma situação em que ele se fez uma pergunta. Em um dado dia, ele se olhou no espelho e pensou assim: onde foi parar aquele jovem que queria ser um super-herói? Cadê aquela pessoa que queria mudar o mundo? Cadê aquela pessoa cheia de energia, cheia de vitalidade? O que está acontecendo com ela? Provavelmente, vocês já devem ter feito alguma pergunta dessa na sua vida. Provavelmente, você já tenha se deparado com situações em que você tenha, sim, se enchido de vitalidade, se enchido de vida, de vontade, de garra e perseguido algum ideal. Mas, pelas várias circunstâncias e situações, aquilo foi um obstáculo, foi um outro, ou um outro, e aí você foi perdendo suas forças, sua energia. E a pergunta que gostaríamos de deixar para você é: o quanto as suas ações estão alinhadas ao seu propósito? O que você faz hoje que está alinhado a quem você quer ser? E quem vai falar para a gente sobre isso é ela, que é uma educadora. Esse é o ponto máximo, né, do seu currículo. Ela tem um orgulho de falar sobre isso. São anos de dedicação ao desenvolvimento de pessoas, de crianças, alguns que poderiam ser vocês, estarem aqui. E esse talvez seja o seu maior propósito de vida. E ela também é coach na área educacional. Gente, entendam que nem sempre nós faremos coisas que vamos ver um benefício imediato. Mas quando nós entendemos qual é o nosso propósito, nós sabemos que estamos no caminho certo. E é com essa intenção que eu venho falar para vocês hoje. Muito obrigada, Ricardo, por essa brilhante participação. É uma honra ser precedida pelo Ricardo, né, que muito me honra, meu primeiro coach aqui na FNDE. E nós vamos, então, gente, falar aqui hoje, buscando responder a essa pergunta, que se em algum momento você pode ter feito na sua vida, se ainda não fez, pode fazer, que é: como seria o mundo se cada um vivesse seu propósito? Como seria esse mundo se cada um pensasse, refletisse, sentisse e agisse de acordo com o seu propósito? O que será que é propósito no sentido que a gente vem trazer aqui? Quem está curioso? Quem está ansioso? Quem vai ficar até o final? Aí já está um pouco demais, né? Você está pedindo demais, né? Mas eu já estou muito feliz de ver esse auditório assim, quase pleno, quase cheio de pessoas conhecidas, outras não tão conhecidas assim. Para mim, é uma honra muito grande que vocês tenham deixado o seu momento de trabalho lá para refletir um pouquinho comigo sobre esse assunto. Né? Obrigada também, muito obrigada à DIDEC, na pessoa da Keila, né, de toda a equipe da Keila, que me proporcionou fechar esse ano com esse presente, né, que é poder divulgar esse conteúdo, que é tão importante para todo mundo, né, tão importante de se ter como reflexão. Tá bom? Então, eu vou ficar aqui andando, porque eu não consigo ficar quieta, né? Mas o Ricardo me apresentou aí como educadora, como coach, mas ele esqueceu de um detalhe, talvez ele não saiba. Eu gosto de ser chamada de contadora de histórias. Eu gosto de contar histórias.
Vou contar para o Luca, vou contar a história para todo mundo aqui, porque contar a história é bem mais legal do que fazer palestra. Contar a história me faz andar por caminhos assim não tão radicais assim, caminhos com mais metáforas, com mais coração, com mais emoção. E é isso que eu vou pretender fazer aqui com vocês. Então, pensando nessa pergunta, mais do que pensando, sentindo sobre essa pergunta, alguém tem já alguma ideia de como seria esse mundo se cada um vivesse o seu propósito? Esse mundo de meu Deus que está aí todo revirado, algumas coisas bem legais, outras coisas não tão legais assim, mas que é esse mundo que a gente tem para viver, né? E aí começa a minha história. Essa menininha da perninha torta sou eu, né? Junto com meus irmãos lá de cá. E a que está mais querendo aparecer, quem é? Só podia ser eu, né? Que foi correndo buscar o ursinho e a banana para comer, porque tinha que ficar bonita na foto. E, desde esse tempo, eu já pensava um pouco a respeito disso, não com tanta lucidez, não com tanta busca, mas eu já pensava, o que eu vim fazer nesse mundo? Para que eu estou aqui, junto com essa família, com esses irmãos, com essas pessoas, com essa mãe e com esse pai? Aí estão as minhas raízes, meus pais, e meus frutos, meus filhos, né? É deles que eu vim e é para eles que eu sou. Meus filhos e para o mundo, né? Porque quando a gente é educador, a gente acaba tendo mais filhos do que a gente imagina. Aqui no FNDEL tem alguns filhos. Eu passo pelos corredores com o projeto que a gente tem aí de apoio à escolarização e fico muito feliz de ver o sucesso de cada um deles, né? Que eu considero meus filhos. E vocês vão entender por que eu falo assim, porque isso faz parte do meu propósito de vida, sem dúvida alguma. Então, foi com base nessa minha história, que começa daí, que eu venho buscando refletir desde criança, tenho certeza disso. Porque tem uma parte da minha história que é engraçada, tem algumas não tão engraçadas assim, mas tem uma que eu gosto de contar, que é assim. Vocês imaginam que eu queria ser santa? Como assim você queria ser santa? Eu queria ser santa. Eu li histórias, ia para a biblioteca, sempre fui aficionada por biblioteca, e lia histórias de santa, né? Nossa Senhora de Fátima e outras mais, que eu não me lembro agora, mas eu queria ser santa. Olha que pretensão, né? Hoje em dia eu sei que isso era um sonho de criança, mas que era um sonho no sentido de querer fazer o melhor, querer evoluir, querer fazer o bem, né? Ser perfeita, ninguém nunca vai ser. Mas naquele meu afã de querer ser santa, eu descobri um início do meu propósito, que era ajudar as pessoas, que era querer fazer o bem para as pessoas, né? E de santa, eu não tenho nada. Mas eu continuo com a vontade, com o firme propósito de fazer o bem. Então, propósito. Alguém respondeu aquele questionário que foi enviado lá com o Google Forms? Lá já tinha o que é propósito para você, né? O que é... Que tipo de propósito você já pensou em ter na vida? E qual é o seu propósito de vida? Eram 3 perguntas. E eu vou trazer aqui 4, para começar a pensar sobre isso, 4 acepções de propósito. Quem aqui pode arriscar falar o que é propósito para você? O que entende por propósito? Fazer aquilo que você nasceu para fazer é uma acepção de propósito. Legal. Quem mais tem alguma ideia do que é propósito? Fazer o que você acredita. Vocês concordam? Vocês estão muito calados, gente. Vamos participar. Isso aqui é uma conversa, é uma contação de histórias interativa, né? Então, essa primeira acepção de propósito que está ali, o que vocês estão vendo ali na tela? Uma corrida, uma maratona, e pessoas estão com um propósito. Qual é o propósito dessas pessoas? Correr. Será que é ganhar? O da Giovana é ganhar, né? Ela já vai logo no propósito de ganhar. Ali tem uma intenção. Se vai ganhar ou não, não sabemos quem é o ganhador, mas todos têm a intenção de ganhar, né? Ou de correr, ou de emagrecer, ou de mostrar para alguém que pode correr, ou de mostrar para si mesmo que pode correr, ou de se mostrar capaz, né, para o mundo. Tem várias intenções que cada um daqueles corredores ali pode ter, não é verdade? Essa é a primeira acepção de propósito, intenção. É a mais simples, é a mais perto de você, é a que... Nós vivemos de intenções, nem sempre tão boas assim, né? Mas temos intenções, não temos?
Intenção de trabalhar direito, intenção de fazer alguma coisa ao final do dia, intenção de ir para a academia, né, Ana Karina? De fazer várias coisas. Então, a intenção é um propósito, mas é um propósito de curtíssimo prazo. É algo que pode ser no mesmo dia, na próxima semana, entende? Então, está certo quem fala que propósito é intenção. Eu tenho intenção de fazer alguma coisa. Ok, está certo. Essa é uma das acepções. Outra acepção de propósito tem a ver com essa imagem. Alguém pode me dizer o que essa imagem te diz, ou o que ela te passa? Oi? As pessoas sonhando, um casal sonhando, com a casa própria, talvez? Com o apartamento que eles vão ter? Já tem uma família ali, né, estruturada. O que mais? Eles estão sonhando, né? Será que eles estão planejando? Planejamento estratégico aí de vida? Pode ser que eles estejam planejando como é que vai ser o futuro deles? Pode ser isso? Então, propósito também é objetivo. Meta, colocar metas, né? Até 2019 nós vamos nos casar, por exemplo, né? E vamos construir, vamos ter uma casa, não necessariamente nessa ordem. Mas isso é possível de ser? Então, propósito também, como segundo conceito, como segunda forma de pensar propósito, é objetivo e meta. Certo? Quem aqui tem objetivos e metas? Para 2019, agora é um bom momento de pensar em objetivos e metas. Né? Quem ainda não os tem, convido-os a pensar sobre isso. Quem consegue planejar o seu futuro perto e o seu futuro mais perto e mais distante, tem mais possibilidade de sucesso. Né? Assim dizem os planejadores. Então, pensar em propósito como objetivo e meta é uma forma de pensar. Será que não é só isso? Ou será que tem mais coisas para pensar a respeito de propósito? Ou é só isso? Quem acha que... A colega falou que é pensar sobre o que vai fazer, não é? O que você falou sobre? Fazer o que você nasceu para fazer. Isso tem a ver com outra palavrinha que eu vou falar daqui a pouco. Aí tem uma coisa que ninguém aqui no FNDE conhece, que é uma tal de reunião. Ninguém, assim, todo dia a gente não tem reunião, a gente não passa por isso, né? E na reunião, muitas vezes, que também não acontece aqui, que ninguém me escute, né? Não tem ninguém me escutando mesmo. Na reunião, a gente começa uma reunião e aquele assunto, aquela questão vai, dá meia hora. Dá uma hora e a gente se pergunta, mas qual é mesmo o propósito dessa reunião? Por que eu estou aqui? O que a gente está resolvendo? O que a gente vai resolver? Qual é o propósito dessa reunião? Já ouviram assim? Pode ser. É possível se falar em propósito nesses termos? É ou não, gente? Propósito, então, também pode ser assunto, pode ser tema, pode ser o assunto de uma reunião, de uma conversa. Tem uma conversa entre os meus dois amigos aqui da associação, e eles falam, uma conversa, tu vai, outro vem, mas peraí, qual é o propósito dessa nossa conversa? Não estou entendendo. Né? Então, o propósito também, no sentido mais curto ainda, é o sentido de assunto, menos conhecido. Né? Mas nós não viemos aqui para falar de intenção, nem de assunto, e muito menos de objetivo e meta, que é algo importantíssimo, mas que eu deixo para vocês fazerem em casa. Nós viemos aqui para falar de algo maior, muito maior, que se a gente conseguir fazer, tenham certeza, vocês vão ser pessoas muito mais bem resolvidas, muito melhores, com muito maior capacidade de escolha, né, dos caminhos de vocês. E é sobre isso que a gente veio falar. Essa imagem passa o quê para vocês? Qual é a metáfora que está por trás dessa imagem? Reflexão. Perguntas. Qual o caminho que devo seguir? Sentido. Faz sentido para vocês falar de sentido? Sentido de existência? Esse é o tema da nossa reunião, então, da nossa conversa aqui hoje. Propósito como sentido da existência. É algo muito mais amplo. Não que os outros não estejam também tenha a sua finalidade, essas 3 outras acepções que eu falei, mas essa acepção é o sentido da nossa palestra aqui hoje, da nossa conversa. Olha aí, 19 pessoas responderam à pesquisa
que eu fiz sobre propósito. E as pessoas, algumas delas estão aqui, né? 68,4% acham que propósito é o sentido da vida. Bacana. Essas pessoas estão... Propósito de vida, né? É o sentido da vida. 10,5% acham que é a intenção de fazer algo. E 21% consideram que propósito de vida é o objetivo ou finalidade. Bacana. Né? Agora, o propósito em si, como a palavra propósito, tem esse sentido de 4 acepções. Propósito de vida já se refere mesmo à questão do sentido da vida, o que é para 68,4%. E ninguém se reportou a propósito como assunto. Olha que interessante. Ninguém considera que falar de uma reunião sobre algo numa reunião seja propósito. Mas legal. Aí tem algumas charges que eu trouxe para a gente brincar um pouquinho. Alguém perguntou, qual o sentido da vida? É nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. Mas isso não faz sentido. Minuto de reflexão. Outra que atribui a Picasso, e eu juro que eu não fui atrás para saber se é dele mesmo, mas eu gostei da frase. Então, está valendo, se não for ele, vamos ler assim mesmo. O sentido da vida é encontrar o seu dom. O objetivo é presenteá-lo aos outros. Encontrar o seu dom, encontrar o seu chamado. Como é que é seu nome? Eu não acho legal ficar falando. Cíntia. A Cíntia falou que é o que a gente veio fazer nesse mundo. Então, esse é o seu chamado. E é o que chamam de dom, ou chamado, ou vocação, né? Que antecede o propósito. Tem gente que não persegue essa linha de que a gente tem um chamado, uma vocação, um dom, um talento. Mas, na maioria das acepções, tanto religiosas quanto filosóficas, o chamado é isso, algo que você nasceu e para que você foi dotado por um ser superior, seja qual nome você dê a esse ser, para que você realize a sua missão e o seu propósito. Tá? Então, essa é a questão do dom, que é uma outra palestra, né? Essa é fantástica, e eu dedico essas a todos os sistemas que existem no FNDE, que o Google, né, é o pai dos sistemas. Senhor, qual o sentido da vida? Já perguntou para o Google? É isso que ele fala? Já perguntou no Google, meu filho? Né? É nosso oráculo moderno, né? O propósito de vida. Só que eu já perguntei para o Google qual é o propósito de vida. Eu fui lá, pesquisei um bocado, mas ele não responde, não. Não tem jeito, não. Ele sabe um monte de coisa, mas ele não sabe qual é o meu propósito. O meu propósito ele não sabe, não. Luca, o que está escrito lá? Eu acredito que os sentidos da vida seja fazer sentido a outras vidas. Eita, que lindo! Participação especial do Luca. O sentido da vida é fazer sentido para outras vidas. Pensem nisso. E agora, qual o sentido, então, da nossa existência, maior do que vida, né? Com sentido mais amplo ainda, para aqueles que têm uma visão, né? Seja qual for, filosófica, espiritual, mas algum sentido há de ter na sua vida, na sua existência. A gente vai ver um vídeo muito rapidinho, que é para quebrar aqui a... Como é que faz mesmo? Só um minutinho. Deixa eu apagar a luz. Que todo mundo nasce na vida com um certo talento, uma certa propensão para fazer alguma coisa na vida muito bem. Mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. E por isso que são poucos os felizes e os bem-sucedidos nos seus trabalhos. Procurem sempre que sejam simples. Tudo aquilo que não dá para a gente resolver em pé é porque não deve ser feito. Aprender a pensar simples, a ser afetivo. De vez em quando alguém tem que decidir. É muito fácil perceber porque pensar simples é melhor.
Se as pessoas não querem complicações na vida, é claro que elas não querem complicações nos negócios ou nas mensagens que recebem. Quem aqui já ouviu a frase, faça o que você ama? Quem aqui acreditou de verdade no significado dessa frase? Eu ouvi essa frase pela primeira vez uns 10 anos atrás, quando eu tinha acabado de entrar na faculdade, dizendo que eu estava seguindo o meu coração, eu estava perseguindo o que eu mais amava. Essa frase ela só funciona depois que você descobre quem você é e o que você realmente quer. Essa ficha demorou um pouco para cair em mim. E isso me faz lembrar de outras decisões que eu tive que tomar, importantes na minha vida. Eu não percebi que esse passo que eu dei, esse momento que vocês estão vivendo agora, e vocês podem começar a aproveitar esse momento e canalizar grande parte da energia e do foco de vocês para descobrir o propósito mais puro e mais verdadeiro de cada um. Vocês não precisam ter medo nessa jornada de parecer diferente ou parecer estranho das outras pessoas. Nenhum propósito é igual ao outro, assim como nenhum ser humano é igual ao outro. Quanto antes vocês descobrirem o porquê de vocês, mais cedo, mais rápido, vocês vão conseguir entender o que vocês querem de verdade na vida de vocês. E aí sim vocês vão estar livres e preparados para compartilhar com o mundo o melhor que vocês têm para dar. A energia mais bela de cada um, fazendo o que vocês amam. Mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Procurem sempre que sejam simples. Faça o que você ama. Muito bom. Todo mundo acordado? Então, o propósito é fazer o que a gente ama. E o que será que eu amo de verdade fazer, né? Mas a gente falou de missão, não, quer dizer, de chamado, né? Que a Cíntia se referiu ali ao que você sabe fazer muito bem. Mas tem também uma outra palavrinha que causa um certo incômodo nas pessoas, que é falar de missão, né? Quem me conhece bem sabe que eu sou muito ligada nas palavras, porque eu acredito muito na força que elas têm. Elas têm um poder criativo muito grande, né? E quando a gente não as emprega bem, a gente corre o risco, nem sempre, mas a gente corre o risco de não ser bem interpretado ou de não retirar o potencial criativo que essa palavra tem. É o melhor potencial que essa palavra tem. Né? Então, falando de missão e propósito, tem autores que falam que missão e propósito é a mesma coisa, mas, na verdade, não são. Pensem no chamado, esse início, isso com que você veio, com o talento, com dons que você veio. Depois, você tem a missão, que é o caminho que você vai trilhando para chegar no seu propósito. Propósito é a missão maior, né? Os dois estão bem ali, coladinhos. Mas a missão, ela tem a ver com talentos e práticas. Vou dar um exemplo. Por exemplo, em relação à minha pessoa, né? Eu tenho alguns talentos e faço algumas práticas que são próximas da docência, que são uma vida inteira de dar aulas, de pensar em aprendizagem, técnicas e coisas assim. Então, a minha missão é em torno disso. Ensinar pessoas, ter alunos e formar pessoas no sentido de aprender e de ensinar. Essa é a minha missão. É mais perto de mim, é mais palpável. É o meu derredor. Né? Então, cada um pensa na sua missão como um caminho um pouco mais perto. O seu entorno é algo mais concreto na sua vida. E o seu propósito está sobre essa missão, mas ela tem um escopo maior. Ela está como aquilo que você quer alcançar, para que você veio no mundo. Né? E é sobre isso que a gente vai falar. Mas a gente
também tem um outro conceito que fala que a gente tem missão nível 1, missão nível 2, missão nível 3. Missão nível 1 é o sentido que você dá para as coisas que você faz que voltam para você. É tudo que eu faço para a minha vida. É missão nível 1. Missão nível 2 é esse sentido que eu já falei, que é de você fazer coisas que tem a ver com o seu talento. E missão nível 3 seria o propósito. Então, são várias formas de se ver a mesma coisa, mas talvez, e somente talvez, se fizer sentido, a gente pensa nisso, né? Missão como caminho e propósito como esse, não final, mas esse nível maior, esse nível mais amplo, que você vê lá no fundo, não no fim da sua vida, mas lá um pouco mais longe, e que, ao fazer o seu propósito, você completa esse ciclo maravilhoso de existência com o seu legado. Legado é tudo aquilo que a gente vai deixar para o mundo, ou que a gente vem deixando para o mundo. A gente não deixa legado só quando a gente morre, não. Engano nosso. Meu legado é o que eu fiz ontem. Meu legado é o que eu fiz lá naquela escola que eu me aposentei ano passado e que eu deixei. Meu legado é tudo que eu venho fazendo. É todo o meu acúmulo de coisas boas e coisas não tão boas assim. E o meu propósito, creio, o meu propósito, o propósito de cada um de vocês, ele é o norte para todos esses elementos que eu falei, chamado, missão e legado. É por isso que a gente vem falando aqui de propósito, porque ele tem essa importância na nossa vida. Isso aqui depois eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês. E tinha muitos vídeos bacanas, né? Então, não é o caso de ficar passando vídeo aqui. E eu deixei eles aí como referência para vocês. Mas, antes de saber o propósito, a gente tem que saber algo básico, que está em todas as filosofias e na base de todos os conhecimentos, que é o autoconhecimento. Quem sou eu? Né? Eu tenho que descobrir essa pessoa. Quem, na verdade, sou eu? A minha essência. Né? De que eu gosto, de que eu não gosto, o que eu sei fazer bem, o que eu não sei fazer. Depois que eu me descubro, eu vou para aceitar, para o segundo passo, que é a aceitação. A aceitação não é dizer, eu sou assim mesmo, faço assim mesmo, não estou nem aí. Mas é aceitar como você foi conformado inicialmente, mas que depois você pode e deve potencializar e mudar e melhorar, né? Fazer uma ampliação das suas capacidades. Né? Então, esse passo da autodescoberta ele é muito importante. Ele precede a descoberta do propósito. Até aqui está tudo certo, gente? Tudo bem? Né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Eu dou o microfone e a gente dialoga. Mas propósito. Aí tem algumas dicas. É fazer o que a gente ama verdadeiramente. Aquilo que a gente faz com paixão. Eu nem gosto de falar em público mesmo. Não dá para saber que isso faz parte do meu propósito. Né? Eu nem peço ali, Keila, pelo amor de Deus, deixa eu fazer uma açãozinha de falar alguma coisa. Né? O propósito é aceitar o seu chamado. Né? Faz parte disso, que é o que precede o propósito. E é você descobrir o que você veio fazer nesse mundo. Está claro isso? Está um pouco repetitivo, mas é para a gente pensar um pouco a respeito com mais cautela. Olha só, por fim, o que é mesmo propósito? É uma declaração mental positiva. Como assim, Luca? Como assim, Luca? O que é declaração mental positiva? Né? Eu tenho que conseguir formular, levando para um campo mais prático agora, o que é esse meu propósito? Como ele se conforma? O que eu quero declarar para o mundo depois de ter descoberto? Né? Como assim, né? Aí estão alguns propósitos, eu me permiti colocar das pessoas que preencheram o Google Forms, não está com nome, então, por favor, não se sintam constrangidos, porque eu coloquei alguns aí. Ajudar as pessoas a aprenderem a ensinar, o propósito de alguém aqui do FNDE, viver momentos eternos, ser uma pessoa melhor, para mim, para os outros, é cada dia com serenidade, amor e simpatia, felicidade, fazer o bem, ser feliz, alcançar meus objetivos, progredir profissionalmente,
Meu propósito de vida é não me sentir prejudicada, não causar prejuízo ao outro. Vou pular um pedaço para não ficar muito longo. Planejamento para conquistas, aprender a ser uma pessoa melhor a cada dia, realização da compra da casa própria e ser mais organizada, seja no trabalho ou em casa. Todos são os propósitos que foram colocados. Passar em concurso público, isso é muito legal. Contribuir para que as pessoas, principalmente as de baixa renda, saibam seus direitos. Tudo saiu no nosso questionário. Servir o outro, ser um pai coerente, que inspire minha esposa e meus filhos a serem pessoas maravilhosas. Legal, né? Fiquei feliz com essas respostas. Ter saúde, ser uma pessoa boa para mim mesma e para o próximo. Gostaram? Palmas para os participantes. Está vendo? Eu sou dessas que expõem vocês. E aí está o meu propósito. O meu propósito é ajudar as pessoas a se desenvolverem integralmente. Que pessoas? Geral. Passou na minha frente, está no semáforo, está me falando comigo, eu estou querendo ajudar a se desenvolver integralmente. E aí, é claro que eu não vou conseguir fazer isso, aí eu vou para a minha humilde missão, que é ensinar as pessoas a se desenvolverem no campo de o que elas querem aprender ou o que elas querem ensinar, né? E aí é uma foto do nosso projeto aqui. Né? É uma singela homenagem a essa oportunidade que o FNDE me dá de contribuir com o meu propósito. Tá, mas propósito, a gente descobre ou a gente cria? Como é isso? Será que já vem pronto assim, um pacote de propósito da minha vida? Vem no meu hardware, já vem um propósito prontinho comigo? Está no meu HD, já vem de fábrica. A gente descobre e cria. Ou a gente cria. Você acha o quê, hein? Descobre e cria. O que vocês acham? Descobre e constrói. Pois é. Descobre e potencializa. O que vocês acham? É atrás, o fundão. O que vocês acham? A gente cria. Quem acha que a gente... Tá bom, então vamos fazer uma enquete. Quem acha que a gente descobre? Levanta a mão. Vamos ver como... Olha para trás, gente. Abaixa a mão. Quem acha que a gente cria? O povo acha mais que descobre do que cria. Quem acha que é os dois? Descobre e cria. Pois é. Aí que está. No meu artigo eu falo um pouco disso, no livro que eu vou trazer para vocês depois, mas, na verdade, a gente tem uma corrente que fala que a gente cria, que é uma corrente mais cientificista, né? Que é Nietzsche e outros autores da filosofia e cientistas que falam que a gente cria. A gente vai lá e organiza metodologicamente propósito, sim. E tem uma corrente muito grande também, que é liderada pelo Prem Baba. Esqueçam a mídia atual, mas o livro dele é bem bacana, Propósito. E ele fala que a gente descobre. Ele e outros autores ligados à religião. Na Bíblia, também tem toda uma questão voltada. Aliás, gente, esqueci de comentar. Propósito não é um tema assim, de coach, não. Não é porque eu sou coach, eu, Ricardo e mais algumas pessoas aqui. Propósito agora virou tema de coach. Não. A Bíblia já falava de propósito, já fala de propósito. A psicologia, a filosofia, a pedagogia fala de propósito. Então, é algo que vem, né? E o coach também fala de propósito. É mais uma área que vem falar disso, tá? Então, não é uma coisa assim, dizer agora... Está se achando, né? Coach falando de propósito. Não, a Bíblia já fala, não é verdade? Para quem segue as prescrições religiosas. Mas quem também não segue, não tem problema, está tudo certo. A filosofia também fala, a ciência também fala, cada um do seu modo, com a sua abordagem. E a gente respeita todas elas. Mas, na verdade, eu descobri um autor que fala assim, tem gente que acha que cria, tem gente que acha que descobre. Não tem o menor problema isso. Pausa. Não tem o menor problema. Criando ou descobrindo, seja qual for a linha ou a abordagem que você adotar, você tem que identificar o seu propósito. Se ele estava lá, escondidinho, lá em algum recôndito da sua mente, do seu coração, e você achava que ele estava lá prontinho, você só descobriu, ok. Mas se você acha que ele nunca existiu lá, que você que criou a partir das suas experiências de vida, dos seus conhecimentos, ok também. Você tem que identificar, essa é a chave. Fica com ele,
descobre ou cria, mas fica com ele. O importante é você tê-lo. Não é descobrir de onde que ele veio, o ovo da galinha, né? Na verdade, é isso. Mas eu penso, sim, que é uma mistura de criação com descoberta. Eu fico também nesse grupo que levantou, que são as duas coisas, porque o chamado nos ajuda, talvez ele não é o propósito, e ele não é, mas ele nos dá indícios, nos dá pistas de qual propósito nós podemos ter para a nossa vida, né? A gente já, com aquela fotinha minha lá de criancinha querendo, já brincava de casinha, já dava aula, já tinha alguns indícios de que o que eu ia dar na vida ia ser alguma coisa ligada com professora, né? Mas tem algumas coisas bem interessantes e mais práticas para ajudá-los a pensar qual é o seu propósito. Quem é que acha que tem um propósito já? Levanta a mão. Um propósito de vida. Não é o propósito de intenção, nem objetivo e nem meta-objetivo para o ano que vem. Propósito de vida, aquele grandão, amplo. Algumas pessoas têm propósito, bacana. Mas, para quem ainda não tem, vamos pensar rapidamente aqui. Ó. Eu gosto muito de... Espera aí, que foi rápido. O que você gosta de fazer e faz bem desde criança? O que é que você fazia bem desde criança, Leilane? Comer? Ai, ai. Ó, outra dica. Sobre o que você gosta de ler, ou pesquisar, ou estudar. É outra dica para achar o propósito. São dicas para você descobrir seu propósito de vida. Você, Giovana, o que você gosta de ler, pesquisar e estudar? Desenvolvimento de pessoas, está no lugar certo. Mais ou menos, né, Giovana? Outra dica. O que você faria o dia inteiro sem se queixar, em verdadeiro flow? Flow é aquele estado de êxtase, né? Você não faz ali o dia inteiro sem se queixar. Você sabe, Keila? Não é trabalhar na FNDE, está tudo bem. Está tudo certo. Outro, o que você faria como se estivesse numa festa? Olha que bacana. Uma festa é geralmente algo agradável, né? Então, o que você faria o dia inteiro? Pensa aí. O que você faria, Mateus, como se fosse a coisa mais importante da sua vida? Já viram aqueles filmes? Tem uma semana de vida só, e aí eu penso, tudo que eu deixo para trás, as coisas que não são tão importantes assim, eu vou focar só no que é mais importante da minha vida, porque eu só tenho uma semana de vida. Pensa aí, nesse meio está o seu propósito. E, por último, o que você faria se sua... por último, é isso que eu acabei de falar. Se fosse a sua última semana de vida. Pense aí. Né? Só na hipótese, tá, gente? Se fosse a sua última semana de vida, o que você faria? O seu propósito certamente está nesse meio. Eu pensei, e não é fácil essa decisão. Não é fácil. O que é que eu vou deixar para trás? O que é que eu vou escolher fazer durante uma semana? Porque minha vida depende disso, né? Eu gostaria de fazer isso para o resto da vida. E, gente... Mas essas perguntas aí eu não vou estar aqui, eu vou estar descobrindo. Pode te ajudar, né? Se está descobrindo, não está criando... Como é seu nome? Jefferson. Então, você pode te dar pistas, né? Pode te dar pistas, mas você também pode criar algumas coisas, algumas partes do seu propósito. Tá? Mas, se essas perguntas não te ajudarem, Jefferson, tem mais algumas dicas ali. Ó. Falo nada, só observo. Observar outras pessoas, e na palestra que eu fiz sobre isso semana passada, alguém falou assim, isso é emulação, olha que bonito, é emulação. É quando você olha para uma pessoa, admira aquela pessoa, pense numa pessoa que você admira, pode ser um artista ou alguém. Sua mãe? Minha mãe. Como é seu nome mesmo? Afonso admira a mãe dela. Um ótimo exemplo, né? Muitos de nós admiramos nossas mães. Essa admiração do que a sua mãe faz e por que você a admira, não só pelo afeto, mas pelas coisas que ela faz, te dá dicas para o seu propósito também. Você admirar pessoas que fazem coisas que você gostaria de fazer, se já não as faz. Né? Essa é uma dica. Outra dica é pela negação. Eu não gosto das coisas que a Keila faz. Mentira, Keila. Então, eu olho para ela e falo, eu não quero isso para a minha vida. Esse não é meu propósito. O que ela faz não faz sentido para a minha vida. Não tem gente que a gente olha assim e fala, como é que pode?
Por quê? Para ela está certo, gente. Pode até não estar certo para o mundo, mas para ela está certo, faz parte do propósito dela. Não estou falando de coisas éticas e não éticas, estou falando de preferências, de qualidades, de competências para fazer alguma coisa. Para a pessoa está tudo certo, para você pode não estar, então você não curte. Entende? São só pistas, gente. Não é, aqui não, eu não vou dar receita de propósito, né? Não tem receita, aliás. Né? Agora, a última, se todas essas dicas falharem, tem uma que é infalível. Uma infalível. Sabe qual é, Zeni? Ah, essa não falha. É você sentir. Você olhar para alguma coisa, começa a prestar um pouco mais atenção nas coisas que você faz, que você pensa, que você sente. Isso é um convite. Né? Esteja mais presente. Alguma coisa que a gente pode fazer aqui no FNDE em algum momento é uma palestra sobre mindfulness, que é o poder de estar presente. E, aliás, eu parabenizo vocês pelo poder de estar presente aqui hoje e agora. Esse é um poder muito bacana. Vocês puderam estar presentes aqui. E eu esqueci de falar, mas eu parabenizo vocês por isso. E esse sentir, quando vocês puderem estar presentes, sentindo, pensando e fazendo, o coração vai dizer, isso que eu fiz agora, isso que eu passei essa semana, essa realização, essa tarefa, essa atribuição, esse modo de viver minha vida é o meu propósito. Eu tive esse momento, não faz muito tempo, não. Eu sou professora há muito tempo, mas descobri o propósito faz alguns 2 ou 3 anos. É isso que eu gosto de fazer. Né? Então, o coração ele te dá a maior pista, ele te dá a maior certeza do seu propósito. Né? Eu sempre vejo uma dificuldade com relação a isso, porque, na verdade, é a realidade, né? No sentido mais cru da palavra, né? Que é a necessidade de sobrevivência. Vocês estão escutando aí atrás? Então, assim, eu acho sempre que é uma dificuldade quando a gente... A sobrevivência. Tá bom. Mas eu tenho uma necessidade de sobrevivência e, às vezes, não que eu não possa sobreviver de outra forma, mas, às vezes, eu teria que abrir mão de muitas coisas, de repente... Entendo. Para mais próximo do meu propósito. E aí, é isso, não é isso, né? Então, para mim, isso é uma dificuldade muito grande quando a gente pensa no propósito de uma coisa mais cotidiana, né? Porque... É isso, é a realidade. Que não combina com o que você quer fazer como propósito. Ou que a gente, às vezes, pode até ser por falta de coragem, a gente não consegue romper, ou por outros compromissos que a gente tem, ou com família, ou por medo, enfim. Eu entendo. Eu vejo, para mim, é uma dificuldade entre aliar, de repente, o propósito, o que você gostaria que fosse o seu propósito, Certo. à vida concreta. Entendo. Mas é exatamente isso. Por isso que muitas pessoas deixam para fazer o propósito depois que aposenta, depois que tem tempo, depois que já está com a vida garantida. Né? Mal sabem eles que, embora eu concorde com você, a gente pode tentar ir aliando as duas coisas. Pode. Não é deixando a sua vida toda certinha, prática de lado, mas é tentando encaixar essa sua vida um pouco mais no seu propósito. Talvez fazer o contrário, né? Você criar o seu propósito, ou descobrir, ou identificar, ter o seu propósito e ver que coisas você pode tirar para adequar mais essas atividades ao seu propósito. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Não é assim, abandonar o emprego, deixar tudo. Pode ser esse micropropósito, ou pode ser um propósito que atenda em 60% ao que você pode fazer. Né? Não atenda totalmente, e que você coloque como uma meta sua e alcançando cada vez mais o seu propósito. Né? Porque a gente não dá para desconsiderar mesmo essa realidade. Depois de descobrir o seu propósito, uma grande coisa que todo mundo fala e que é verdade, você tem que registrar o seu propósito. Registrar, pôr na parede, no celular, na tela do computador, na agenda. Eu ponho no armário, quando eu vou trocar de roupa, já está lá. Todo dia é meu propósito, para eu não esquecer dele. Registrar o seu propósito é muito importante. Tá? Ter ele sempre à mente. Por quê? Porque, mantendo o visível, né? Registrar e manter o visível, porque ele é o guardião. Você tem que nomear o seu propósito como guardião. Guardião de quê? Da sua vida? Né? Por quê? Porque não basta ter um propósito. Eu tenho um propósito, mas ele está na sua cabeça só. Você não, daqui a pouco você esquece. Você pode, inclusive, trocar. Não quer dizer que você criou um propósito, identificou um propósito, descobriu, seja lá como você abordar isso, e que você vai ter ele para o resto da vida. Não. Não é assim. Claro que não.
Você pode descobrir outras nuances do seu propósito, e aí, mas enquanto você tiver aquele, você registra, você torna visível e você nomeia guardião. Nomear guardião significa deixar ele guiar um pouco das suas ações. Propósitos por área. Propósitos por... quando você fala propósito assim, você está falando de propósito por área e talvez propósito naquela terceira acepção, como objetivo, como meta, objetivos por área da sua vida. A gente tem várias áreas, né? E essas áreas têm propósito. Mas é importante você saber diferenciar esse propósito de vida, que é esse propósito maior, que abarca todos esses outros pequenos micropropósitos. Tá? Ele é muito diferente. Quando você descobre o seu verdadeiro propósito, você sabe que ele é diferente. Ele não é o propósito do FNDE, ele não é o propósito da sua família. Ele é o que você é na sua essência mais profunda, que abarca todo o seu ser. Aí uma pergunta, né? Estou tentando, mas, por exemplo, porque assim, a gente está imaginando assim, pensando na realidade, não é uma coisa fácil. Né? Não é. Você pode fazer vários ensaios. Claro que sim. Claro que sim. Ela está perguntando se pode ajudar a construir os propósitos por área, esses menores objetivos da vida. Eu criei um projeto que chama Projeto Deusa. No caso, sou eu. Projeto Deusa, ele... Aí tem uma colega que morre de rir desse projeto, né? Tem algumas áreas dele que estão meio ainda falhas, mas é um projeto que eu tenho um objetivo por cada área da minha vida. Né? E eu, todo ano, eu reviso o Projeto Deusa e... Né? Não que eu tenha virado uma deusa, mas algumas coisas melhoraram. Já estão melhores na minha vida. Eu pensei assim meio rapidamente. Então, por exemplo, não é propósito da aprender no sentido assim, eu quero estar na área láctea, assim, um propósito tipo meta. Eu teria um propósito já com esse tom maior. Olha, meu propósito da FNDE é poder perceber onde o meu trabalho vai ajudar cada trabalhinho que eu fizer. Por exemplo, é um propósito mais macro, não é um propósito tipo objetivo. Porque, de repente, meu propósito maior pode ser nesse sentido da compreensão. Sim. Como eu posso ajudar? Então, assim, só para facilitar. Entendo. Quando eu falo micropropósito, eu estou falando micropropósito já com um tom um pouco menos ação. Eu entendi. Tudo bem, pode ser, mas desde que você veja uma interseção entre essas áreas e que você veja a ligação que há entre seu propósito de FNDE, micro, da sua família, você vai ver que tem algo por trás. E em algum momento você vai descobrir isso. Isso é um caminho. Então, gente, mas para que serve ter propósito? Para quê? Eu vivo tão bem até agora sem propósito. Nós estamos terminando, tá, gente? Só para vocês terem uma noção do tempo. Para que serve ter propósito? Eu vivo bem até agora. Vivi, tenho 40 e poucos anos, não tenho propósito, está tudo certo, né? Estou levando a minha vida. Mas traz alguns benefícios, sim. Eu os tenho vivido. Sabe? Muitas coisas se abriram, e é verdade esse bilhete, depois que eu descobri o meu propósito. Algumas coisas ficaram mais claras, muito mais claras, né? Eu estou mais segura. E aqui vai algumas dessas coisas que eu coloquei lá no meu artigo. Me orientou mais em relação às minhas escolhas. Eu quero isso, não quero aquilo. Sim ou não. Agora ou depois. Né? Várias orientações em relação às minhas escolhas. Melhoria da minha autoestima. Né? Me gosto muito mais depois que eu sei que Deus me colocou no mundo para tal coisa, né? No sentido de descobrir, porque Deus me colocou, e a parte que eu também identifiquei, né? Que eu posso fazer com esse meu chamado. Né? Então, eu estou com a autoestima um pouquinho melhor. Ainda falta melhorar algumas coisas. Entendimento das oportunidades. Né? A vida em si já é uma oportunidade. Mas eu tenho várias pequenas janelas, pequenas oportunidades no trabalho, em casa, no trabalho social. Eu participo de um grupo maravilhoso, que não é o caso de falar aqui, mas assim, que eu tenho tido várias oportunidades no âmbito social de atuar com o meu propósito também. Então, entender as oportunidades. Porque as oportunidades, gente, é uma outra fala que eu tenho, que é bem legal sobre isso. As oportunidades, elas podem e devem ser criadas. São janelas que você abre para o mundo. O mundo não vai te dar as oportunidades assim de graça, não.
Então, você entende as oportunidades. Direcionamento para áreas que você falou agorinha, né, que a Joana falou. Você vai direcionar a sua vida para algumas áreas, né, porque você tem esse propósito maior. Você pode ter os micro, que são as áreas, e você vai ter, sabe que tem um guarda-chuva por trás, que é Deus. Deus, quando eu falo Deus, gente, é uma força na qual eu acredito e que respeito quem vê como força, quem vê como de outras formas, tá? Ele me dá um direcionamento, né? Ele me mostra esse direcionamento. O desenvolvimento de competências, COGEC nas cabeças, né? O desenvolvimento de competências. Quando eu sei qual é o meu propósito, eu posso desenvolver algumas competências. Não é porque eu acho que eu tenho um propósito que eu tenho todas as minhas competências desenvolvidas. Uma delas que eu não tenho, que eu venho buscando desenvolver, ninguém está me escutando, né? Não tem ninguém gravando nada, então eu posso falar. É saber ouvir. Falo bastante, quem me conhece sabe disso. Escrevo razoavelmente, mas eu preciso aprender a ouvir mais, né? E essa é uma das habilidades linguísticas, na verdade, uma competência linguística que eu venho buscando desenvolver. Ouvir. Preciso ouvir, né, Carlos? Outra coisa, a busca de conhecimentos. Quando eu tenho propósito, eu posso direcionar meus conhecimentos, né? Quando a gente é do tamanho do Luca, a gente quer saber de tudo, quer conhecer tudo, está aberto para tudo, a todo momento, tem todos os conhecimentos lhes são factíveis, né? Nem todos são lícitos, mas ele pode ter. Mas, à medida que a gente vai, né, caminhando na vida, a gente vai se especializando em algumas coisas. E é assim que deve ser. Não que a gente tem que ser especialista, todo mundo especialista, mas você pode e deve falar assim, não, eu sou a Maísa, que é conhecida por falar sobre tal coisa, né? Eu sou a Leilane, que é conhecida por falar de gamificação. Então, a gente vai se especializando em algumas coisas que nos tornam autores, né, e sabedores, não mais que ninguém, mas sabedores muito de alguma coisa. Isso é bacana. Então, o propósito te ajuda nisso também. Te ajuda bastante. Te traz uma leveza, te traz um equilíbrio. Por quê? Porque eu sei qual é o propósito que me guia, qual o propósito que está por trás de tudo que eu penso em fazer, né? E em que eu penso em ajudar, aonde eu coloco minha energia vital. Não estou com mais idade de perder tempo com algo que não me traga energia vital. Fazer, estar aonde eu quero estar. Né? Então, traz uma leveza, traz um equilíbrio muito grande. É claro que não é o tempo todo, todas essas coisas que eu estou falando são coisas no mundo ideal, né? São ações no mundo ideal. E, por último, no 7º nível lá da evolução, o Eida olhou para mim e riu, eu tenho prosperidade e plenitude. E, quando eu falo prosperidade, eu não estou falando apenas de prosperidade financeira, mas também. Eu estou falando de prosperidade emocional, de prosperidade intelectual, de prosperidade no trabalho, de prosperidade na família, em todos os aspectos, social. Então, essa prosperidade, ela vem quando você faz rodar a roda da abundância, quando você faz rodar a roda da abundância, e talvez o combustível dessa roda seja o propósito. Tenho aqui pensado sobre isso. Como eu faço rodar, como eu posso ter mais prosperidade em aspectos da minha vida. Por quê? Porque direcionando tudo, sabendo escolher, sabendo aproveitar as oportunidades ou de criá-las, eu vou poder ter mais prosperidade e, por último, plenitude. E plenitude não é só quando a gente morre, não, gente. Tem muita gente aí que já vive em plenitude. O que para ela é satisfatório, o que para ela está bem, o que para ela está, sabe, está em harmonia com a família, em todos os aspectos da sua vida. É claro que, na utopia, né, a gente não tem uma plenitude o tempo todo em todos os campos da vida. Mas a gente pode ir cada vez mais galgando essa plenitude. Olha só que interessante. As pessoas, eu perguntei também, essa é a terceira pergunta, para que serve o propósito? A maioria falou que ter propósito serve para orientar as escolhas do ser humano. Bateu com aquelas questões que eu trouxe, né? 73% pensou assim, as que responderam aqui no FNDE. 21% falou que serve para planejar sua rotina, uma parte prática do propósito, né? Esses propósitos, talvez, mais os micropropósitos, né, que tem a ver com as suas metas e objetivos. E algumas pessoas, uma parte menor, serve para melhorar a vida profissional. Tá correto também, né? Na verdade, o propósito ele te ajuda em tudo, né? Ele te guia.
dar sentido à vida. É a palavra-chave. Se eu pudesse resumir essa palestra, beijo, tchau, todo mundo pode ir embora, propósito é igual a sentido de vida. Exatamente isso. Muito obrigada. Então, tinha um vídeo da Alice, mas eu tirei para encurtar a palestra. Mas aqui, quem tem a síndrome da Alice? O que é a síndrome da Alice? Você não sabe, diva? A síndrome da Alice é assim: aonde estou? Para onde vou? Quem sou eu? Aí chega o gato e diz: se você não sabe, qualquer caminho serve. Alguém já viu esse vídeo? O filme da Alice? Essa é a parte assim, bem interessante de se... O filme da Alice, ele traz uma reflexão filosófica maravilhosa, né? A Alice é minha ídola. E, então, é exatamente isso, né? Se você não sabe para que caminho, qual caminho seguir, já é uma filosofia, já é o Sêneca falando, né? Qualquer caminho serve. Né? Aí a Alice, olha lá, qualquer caminho serve. Então, é por isso que tem muita gente perdida aí no mundo. Sei para que lado que eu vou, o que eu estudo, em que eu trabalho, o que eu faço de noite, o que eu faço de dia, o que eu vou fazer nas próximas férias. Né? Então, sem rumo, fica difícil, meu amigo. E, penúltima tela, a gente precisa, então, achar essa chave. E essa chave, gente, vocês não vão sair daqui com ela hoje, sinto informá-los. Vocês precisam ir para casa. Quem ainda não tem esse hábito de refletir, eu convido vocês a parar um pouquinho, antes do dia 31 de dezembro, e refletir sobre o seu propósito. Né? Porque propósito é a maior... aliás, a vida é a maior oportunidade que a gente tem. Né? Quem fala isso é o Osho, né? Um filósofo famoso. E ele fala também que propósito é essa força universal, que vai nos trazer essa paz, esse equilíbrio, ou, pelo menos, vai nos direcionar para essa paz e para esse equilíbrio. Né? É a razão da gente existir. Para que eu vim para esse mundo? Né? Eu poderia dizer assim, finalizando, e... como é seu nome, colega? Elianete resumiu muito bem. Se a gente pudesse dizer em uma só palavra, propósito é o sentido da vida. Né? E o José Roberto Marques, que é o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, na qual muitos de nós aqui do FNDE fizemos curso, né, e eu agradeço por isso também, pela oportunidade, essa palestra é uma devolutiva para a casa toda, de tudo que eu venho aprendido como coach, nessa formação que eu fiz, e ele fala que quando você descobre o sentido da sua existência, você se torna a sua melhor versão. Quem aqui quer se tornar a sua melhor versão? Eu sou uma versão hoje 5.2, feliz da vida, resolvida, assim, com algumas coisas, claro, a melhorar, até sempre, até quando tiver vida. Só que eu tento pensar qual é a versão que eu deixei para trás ontem. Né? Qual é a versão que eu deixei... O que eu aprendi de ontem para hoje já me tornou uma pessoa melhor. E ter o propósito como guardião nos ajuda nisso. Nos ajuda muito. Pode ter certeza, isso aqui não é uma palestra para ser teórica, é uma palestra para ser prática. Então, esse convite é de verdade, para vocês pensarem nesse propósito. E se alguém quiser entrar em contato comigo depois para conversar sobre isso, pode ficar à vontade. Não, talvez, eu penso que ela vem com um chamado, com um conjunto de coisas, mas ela não vem definido. Ela pode não querer fazer daquilo o seu propósito de vida. Ela tem toda uma indicação, aponta para aquilo, mas não é definitivo. Né? Inclusive, tem uma questão, tem um vídeo desses vídeos que eu estou
sugerindo, que fala a diferença entre vocação, que é mais ou menos o que você está dizendo, e propósito. Vocação é isso, é com o que você veio, você tem facilidade, você faz bem, você toca um instrumento, você joga bola. Mas a vocação, ela é um primeiro, talvez uma ferramenta, um recurso para você seguir ou não, ou melhorar, ou aumentar, ou ampliar o seu propósito. E eu queria que vocês enchessem o balão, porque eu estava esquecendo do balão, e meu assessor ali para assuntos me lembrou. Não, peraí, eu não falei que é para fazer com balão. Mas era para encher. Mas calma, encher como? Por quê? Como assim? Na verdade, isso era para ser uma estatística. Isso era para ser uma estatística no seguinte aspecto. Você encher um balão, eram para ser 2, mas eu, infelizmente, calculei mal os balões. Vocês vão encher esse balão o tanto que vocês já pensam no propósito dentro da vida de vocês. O fôlego que vocês vão botar no balão é o tanto que vocês têm de propósito na vida de vocês. Ninguém vai olhar para o balão do outro, pode deixar. Tem pouco propósito, menos fôlego. Tem muito propósito, mais fôlego. Pode encher o balão, gente. O balão nas cores do FNDE. Tá vendo aí, Keila? Tira uma foto para mim, gente. Carlos, tira uma foto para mim. Agora alguém quer falar sobre o seu balão? Se está pouco cheio, muito cheio. Estourou? Pior que eu não tenho reposição. Quem quer falar sobre o que sentiu ao encher o balão? Levanta os balões assim para a foto. Levanta. Quem está com balão, levanta o balão aí. Ó, vamos fazer uma estatística aqui, Colombelli. Tem balão vazio, pouco cheio, tem balão bem cheio. Joana, você acha que seu propósito está desse tamanho aí? A sua... Aquela que encheu o balão bem. Seu propósito está grandão desse jeito? Está bem firme. Que ótimo, parabéns. Entendi. Muito bem, gente. Ó. A Diva quer falar. O meu tá murchinho, eu só tô levando. Tá levando. Você tá precisando de... pensar mais no propósito para as suas escolhas ficarem mais direcionadas. Olha só, para finalizar, então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sorteio, Cadê o papelzinho? A gente vai sortear um livro. Deixa eu falar só um pouquinho desse livro. Esse livro é o seguinte, como eu falei, eu participo do Instituto Brasileiro de Coaching, como coach, e fui convidada a participar desse livro, que chama Vida com Propósito. Deixa eu deixar aqui o Vida com Propósito. Aqui tem 34 artigos, todos sobre o tema propósito. Um deles é o meu, e o meu está com aquela pegada professoral, né? Que é propósito e para que serve, né? Explicando bem direitinho, passo a passo, viu? Para você construir o seu propósito. Eu espero ter o feedback de quem lê. Né? O livro está na biblioteca. Já fiz a doação de um livro para a biblioteca, para democraticamente, quem não quiser ou não puder ou não tiver interesse em adquirir, mas em algum momento quiser ler, está lá na biblioteca o livro. Né? Vou sortear um, e se alguém quiser adquirir depois, também tem alguns exemplares para aquisição. Mas o objetivo da palestra era devolver esse conteúdo, e eu acho que o objetivo foi atingido. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem. Agora, eu preciso de ver com a Keila aqui como é que vai ser o sorteio. Todo mundo botou o papelzinho. É o Lucas que vai sortear? Mas seu nome, quem você respondeu à pesquisa, não respondeu? Todo mundo já está lá com o nome. Espera aí, vem cá, Lucas, vem para cá. Vem para cá, vamos fazer um suspense aqui. Ó, todos estão participando do sorteio, né? Sim, seu nome está aqui. Espera aí. Tem... tá. Então, quer esperar?
Espera um pouquinho. Quem não preencheu... Enquanto isso... Não, então espera só um pouquinho, Lucas. Enquanto isso, eu quero deixar 5 minutinhos, então, para quem quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta, algum comentário sobre o que achou. É importante para quem está aqui na frente ouvir o feedback, mas até no sentido de o que poderia ser melhor, o que você quer comentar do que escutou. Colombelli, muito me honra com sua presença. Vamos escutar o colega enquanto coloca os outros lá. Então, Marisa, eu acho que é o seguinte, a questão do propósito, ela também está muito ligado a novas experiências, porque Joana falou do nosso cotidiano, às vezes a gente não enxerga o nosso propósito no cotidiano. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Para quem está perdido, falar, qual é o meu propósito, por que eu estou aqui? De repente, sai um pouco da zona de conforto e faça novas experiências. Vá ser médico naqueles palhaços no hospital, de repente você acha ali, vá correr, vá fazer uma maratona, de repente você acha, faça um mestrado. Né? Então, eu acho que estar aberto às novas experiências pode surgir dali o propósito. Né? Apareceu o propósito a partir dali. Tem uma questão interessante, enquanto aguardo as pessoas para botar o nome, sobre propósito. Quando fala assim, minha vocação é cuidar de animais. Quando a gente fala em vocação, muitas vezes limita a atividades. A pessoa vai fazer veterinária, por exemplo, porque a vocação dela é cuidar de animais. Mas se ela vê como propósito, isso se amplia. E ela pode... Se a vocação dela seria cuidar de animais, o propósito pode ser cuidar de animais que estão em sofrimento pelos homens. Que os homens causam... Aí, além de ser veterinária, como profissão, ela pode ter várias outras causas, várias outras ações. Ela pode ser um político que vai cuidar das causas dos animais. Ela pode ser um ativista nessa área. Ela pode fazer várias outras coisas, entende? Então, a vocação, esse chamado, ele limita um pouco mais. O propósito, ele abre um leque de possibilidades para as pessoas. Você quer falar? Quem gostaria de falar mais? A fazer alguma pergunta, algum comentário? E aí você me diz quando todo mundo já tiver. Está acabando ali, gente, para ser justa com quem ainda não participou, não colocou o nome. Essa palestra, eu falei no início, vai estar disponível, né, Keila, na intranet, para quem quiser assistir depois. Né? E assim, que a gente tenha outros momentos como esse, né, momentos de reflexão sobre propósito. Terminamos? Acabou? Mais alguém gostaria de perguntar ou falar alguma coisa? A Cíntia? A Cíntia quer falar, para a gente finalizar. Coloca o nome de todo mundo aí, mistura aí essa lá. Como o amigo ele falou sobre como descobrir o propósito, é interessante também a pessoa tentar fazer diversas coisas. Por exemplo, se voluntariar para alguma coisa. Aí, nesse voluntariado, ela descobre, vou me voluntariar, sei lá, para poder... pessoas no hospitais, visitar pessoas, ensinar pessoas, exemplos desse tipo. Então, acho que essa questão do voluntariado é uma ótima oportunidade de você descobrir o seu propósito. É uma ótima maneira, realmente, Cíntia. E o FNDE cada vez mais está se colocando como uma instituição que busca atender o voluntariado, né? Tem uma perspectiva aí bacana da gente ampliar isso em algum momento. O projeto do Eider e outras ações que possam, quem sabe, em algum momento, virar um programa de voluntariado dentro do FNDE. Que muitas vezes, Cíntia, a gente quer fazer um voluntariado e a gente não tem tempo fora, a gente não se coloca com tempo. Então, no FNDE, ele é uma instituição que vem se preocupando com isso. Então, quem sabe, né, Keila, a gente já consegue fazer mais coisas ano que vem, né, e ajudar as pessoas a descobrir o seu propósito. Pronto? Tá. Pode pegar. Meu Deus. Pega a celular.
celular. Ó, está chegando a hora do sorteio. Se alguém, por acaso, quiser adquirir o livro, gente, eu estou falando assim com a maior tranquilidade, mas não quiser hoje, em algum outro momento, quiser me procurar, a gente pode fazer isso, tá bom? Tchararará. Aí, não coube na latinha, agora é na sacola. Lucas. Vem cá, amor. Tchau, tcharará. Foto, foto, foto. Espera aí, vamos combinar uma coisa. Só vai valer se a pessoa estiver aqui ou se ela tiver saído vai valer? Não, se ela estiver aqui. Só se ela estiver aqui? Então tá combinado. Vamos ler, o Lucas que vai ler o nome. Tchau, tcharará. Ixi, Lucas. Vamos ver se você consegue ler o nome, Lucas. Maura Selma Maria. Maria? Selma. Selma. Isso, Maria Selma, tá aí? Ê! Obrigada. Obrigada, meu amor. Peraí, vem cá, Lucas. Meu ajudante maravilhoso. Vou tirar uma foto ali, ó. Agora vamos entregar. Fica aqui, Lucas, a gente vai entregar o livro da Maria Selma. Maria